Você está à procura de um modelo perfeito da relação pais e filhos, filhos e pais? Bom, nós podemos encontrar esse modelo perfeito. Tem muitas boas ideias no mundo, mas o modelo perfeito nós podemos encontrar está na Bíblia, entre o Deus Pai e o Deus Filho. É sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui no tema Salve Sua Família, nessa série de mensagens em nosso Café Pastoral. E a gente vai conversar sobre isso hoje, a continuação do café anterior, falando sobre essa relação entre Deus Pai e Deus Filho, essa relação perfeita. Mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu queria pedir algo muito importante para você. Se você não está inscrito em nosso canal Café Pastoral, inscreva-se agora, está aí ao lado, inscrever-se, basta você se inscrever, que é muito rápido. Se você clicar no sininho, obviamente, você vai receber nossas notificações. E também você pode deixar seu comentário e não esquecer de uma coisa, deixar seu like. É muito importante mesmo. E compartilhar este canal com outras pessoas. Eu sempre digo, se está sendo bênção para você, pode ser bênção para outros também, ok? A gente vai continuar falando sobre essa relação entre Deus Pai e Deus Filho, nessa série de mensagens que nós estamos falando sobre Salve Sua Família. Esse tema abrangente, esse tema atual, sempre foi e sempre será. Esse grande desafio que temos para a nossa vida e criar bases para uma sociedade sólida. E a nossa sociedade está sofrendo certamente com isso. Nessa relação de Deus Pai com Deus Filho, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, nós conversamos sobre dois aspectos, a questão da identidade e a questão da proteção. Mas hoje eu queria falar sobre mais três aspectos perfeitos, três elementos perfeitos que haviam nessa relação entre o Deus Pai e Deus Filho. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com você hoje é a questão da intimidade. Mateus 11, 27, Jesus vai dizer o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Olha só, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esse texto aqui, obviamente, ele está falando de vários assuntos muito pertinentes à nossa vida, e à nossa vida eterna também. Agora, também fala aqui do nível de intimidade que existia entre o Deus Pai e o Deus Filho. A pergunta que nós fazemos, e eu quero fazer a você, e devemos fazer a nós mesmos, como está o nível de relacionamento, de intimidade entre nós pais e os filhos, ou nós filhos e nossos pais? Esse nível de intimidade gerará com certeza um nível de segurança na nossa vida e na vida dos nossos filhos extraordinário. Esse nível de intimidade vai socorrer os nossos filhos na hora das batalhas que eles certamente vão enfrentar. Esse nível de intimidade vai protegê-los do mal que está aí fora, fora de nossas casas, ou até mesmo dentro de nossas casas, pela tela de uma televisão ou pela internet, porque esse nível de intimidade gera segurança, como eu falei anteriormente, na vida dos nossos filhos. Quando não há diálogo, quando não há uma conversa franca, quando não existe isso entre os pais e os filhos e os pais, certamente esse diálogo será aberto para outros lugares. É claro que nossos filhos vão conversar com outras pessoas em vários lugares, mas eles vão se lembrar exatamente do que nós, pais, conversamos com eles, e isso vai dar uma base, uma segurança, e irá gerar neles tudo isso para que eles possam vencer, superar esses desafios que eles têm para enfrentar. E mesmo quando eles falharem, errarem, eles vão ter a liberdade, isso é muito importante, sentir a liberdade de poder conversar com seus pais. Quando o filho sente essa liberdade, ele sente segurança na vida dessa relação com seus pais. Então, quando falta esse diálogo, falta segurança. Pode ter certeza disso. E não há base para o sustento do filho, ou seja, não há base para ele poder superar os desafios que tem à frente. Outra coisa eu quero citar para você nessa relação Deus Pai e Deus Filho é que Deus transmitiu a Jesus algo muito interessante, o Deus Pai ao Deus Filho, a autoridade. E essa autoridade ela é confirmada por vários textos. Até mesmo o próprio inimigo disse isso para Jesus. Quando Jesus vai expulsar aqueles demônios dos gadarenos, lá dos endemoniados em Gadara, o próprio inimigo diz: que queres conosco, Filho de Deus? Ou seja, o próprio inimigo ele reconhecia a paternidade de Jesus, ou seja, a autoridade de Jesus delegada pelo Pai.
É muito interessante isso, porque quando há esse tipo de relacionamento mais profundo, né, de diálogo, de conversa, essa autoridade, o próprio filho, ele recebe essa autoridade, ele consegue absorver essa autoridade, ele consegue dizer, eu sou filho de fulano de tal. E isso denota uma certa autoridade para ele, e o que dá a ele a capacidade de superar muitas coisas. E em último lugar, para hoje, eu quero deixar com você a responsabilidade dos pais em relação à provisão. E eu poderia dizer para você que a provisão do Deus Pai e Deus Filho era perfeita, obviamente. E nós que somos pais, que lutamos diariamente, como você, por exemplo, que acorda de madrugada e pega ônibus e luta, se esforça de várias formas, né? E não pode ser só de madrugada, mas o horário que for. Mas você, quando tem seus filhos, a gente sabe que tudo aponta para os filhos, tudo que a gente faz, não é verdade? Então, quando nós temos filhos, nascer os filhos, toda a nossa vida é apontada para os filhos. Por quê? Porque há um senso de provisão, ou seja, eu preciso prover de uma forma ou de outra, né, da forma que você seja, ou do seu temperamento, você já tem na sua mente, eu preciso prover, eu sou o provedor. E isso é muito importante e nós sabemos essa responsabilidade. Agora, eu posso dizer aos filhos que eles também têm uma responsabilidade de provisão para com seus pais. Sabe com o quê? Com honra. Você precisa prover os seus pais com honra, porque talvez você hoje não está provendo seus pais. Pode ser que no futuro você o faça, porque a vida dá muitas voltas e acontecem muitas coisas. Existem filhos hoje que estão provendo os pais, porque os pais fizeram o mesmo lá antes, né, no início da vida. Agora, essa provisão de honra é fundamental também, filho, na vida dos seus pais. Por quê? Porque isso dá a eles também uma certa segurança, alegria, paz, isso dá forças para os seus pais. Com certeza isso vai acontecer. Então essa relação entre Deus Pai e Deus Filho é muito interessante e é aí que nós vemos o exemplo perfeito desse tipo de relacionamento. Nós estamos tentando encontrar esse tipo de relacionamento perfeito. E no mundo nós não vamos encontrar, eu não sou perfeito, nem você é perfeito nessa relação. Nós já erramos e já acertamos muito. Nos esforçamos e às vezes, mesmo com todo esforço, a gente erra. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas quando olhamos para essa relação do Deus Pai com Deus Filho, nós vemos a perfeição e nós vemos o modelo para nós. É esse modelo que devemos buscar. Nós vamos alcançar essa perfeição, nós vamos alcançar um nível de maturidade que podemos chamar de perfeição. Só que depende do nosso esforço, das nossas escolhas, escolhas dos pais e as escolhas dos filhos. Então nós podemos viver isso sim, depende do nível de escolhas, de busca que você tem em relação a isso. Então lute por sua família, salve sua família, se esforce, você pai, você filho, faça todo o possível. E agora, busque em Deus, no Deus Pai e no Deus Filho essa relação. No próximo café, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, só que nós vamos ver a figura do Deus Filho, como ele fazia na relação com seu pai, com Deus Pai, tá bom? Fica com Deus e até o próximo Café Pastoral, se Deus nos permitir, é claro. Shalom!